Olá, boa tarde, tudo bem? Me chamo Tatiana, sou instrutora da Aircolor e hoje a gente está aqui da minha casa para mais uma live. O pessoal que foi entrando aí vai dando oi, boa tarde para todos. Deixa eu já compartilhar aqui. Boa tarde, Rosa. Boa tarde, Diana. Oi, Rosa, Dona boa Lourdes. tarde. Oi, Dona Lourdes. Oi, Diana. Silvana. Oi, Silvana. Oi, Jô. Carla. Oi, Érica. Esperar só mais um pouquinho, tá? Para o pessoal ir entrando pra gente iniciar. O bolo que a gente vai fazer hoje é uma gatinha. A gente vai fazendo o bolo comestível, mas eu já trouxe ele preparado pra gente não ficar muito tempo no ganache, porque ganache eu já trouxe várias vezes pra vocês. Na verdade, hoje eu quero focar um pouquinho na massa, que eu trouxe a massa de cupcake, só que a gente vai saborizar ela com sucos. Então a gente pode retirar a água da massa e dar sabores nela também. Então eu vou passar mais um pouquinho sobre a massa pra vocês, tá? E o bolo eu já trouxe blindado e a gente vai fazer a decoração nele. O Bel tá dizendo que é a Giovana do Rio. Bel tá te dando boa tarde. Oi, Ednei. Giovana. Oi, Bel. Oi, Ednê. Ó, então a massa que a gente vai trabalhar hoje, que foi a que eu trabalhei também no meu bolo, é a massa de cupcake que eu já trouxe várias vezes pra vocês. A gente vai mudar um pouquinho a versão dela, porque quando a gente lê assim, massa para cupcake, a gente pensa que é só para cupcake. Aqui na aula eu já trouxe ela como biscoito, já trouxe ela como bolo, e hoje a gente vai fazer ela como bolo, mas saborizando, tirando a água, tá? Então eu vou iniciando a massa enquanto o pessoal vai entrando. O pessoal que já entrou vai dando boa tarde. A Aline tá te dando boa tarde. Oi, Aline. Oi, Maria. Oi, Pedro. Oi, Rose. Tudo bem? Deixa eu só... A Rosa disse que você tá chique hoje. Tá a Giovana, o Pedro Saulo. Verdade. Mas Você pegou meu potinho que tava aqui, o vermelhinho? O de chocolate tá ali dentro. Peraí, deixa eu achar aqui outro potinho. Pega um de vidro. Já encontrei. Então assim, ó, a massa para cupcake, a gente consegue fazer ela na batedeira ou até na mão mesmo, porque só é o tempo de misturar. Não tem aquela necessidade da gente ficar batendo por muito tempo para criar clara em neve. É só misturar tudo, então a gente pode bater até na mão mesmo, tá? Eu vou fazer uma pequena quantidade só para vocês verem como que eu faço para trocar a água pelo suco, tá? Então eu vou bater só 250 gramas da minha massa. Deixa eu ir devagarzinho que eu tenho a mão pesada, né? A Diana tá te dando oi, a Adriana tá te dando oi. Oi, Adriana. Oi, Dioneia. Sejam todas bem-vindas. Vamos compartilhando a live para mais pessoas ter acesso. Então, assim, ó, a massa para cupcake, a gente vai utilizar ovos, água e óleo. Aqui a gente vai trocar um pouco da quantidade da água por suco. Então, essa massa a gente consegue trabalhar frutas nela. Então, se eu quiser fazer um bolo de banana, eu posso fazer aquele caramelo embaixo com as bananas e colocar a massa passar por cima. Eu já até fiz aqui, Fica né, muito Ti? bom, Fica muito viu? bom. Muito bom mesmo. Pode trocar maçã, colocar pedaços de maçã, colocar canela, então você consegue saborizar. Ela é baunilha, ela acaba sendo meia neutra, então você consegue colocar mais coisa aqui. Pode colocar suco concentrado, pode colocar o suco da laranja mesmo, pode fazer de cenoura, então ela aceita que você saborize ela. Aqui hoje eu vou fazer com suco concentrado. Então para 250 gramas da minha massa, eu preciso de 100 de água. Como o meu suco é concentrado, eu vou colocar 50 de suco e 50 de água, porque senão vai ficar muito forte o sabor, às vezes chega até a amargar. Agora, se eu estiver trabalhando um suco natural, por exemplo, laranja, eu posso colocar só o caldo da laranja mesmo a 100 gramas, ou no caso da receita inteira, que são 400 gramas, posso colocar as 400 de suco de laranja para deixar um sabor bem forte da laranja. Só não faço isso com concentrado para não ficar amargando e muito forte. Então eu diluo ele com água.
A Bel disse que já compartilhou. A Bel agradeceu a Rosa pelo kit que ela ganhou. Ah, verdade. Hoje a Bel foi presenteada. Cibele tá te dando boa tarde. Boa Pra tarde, mim também. Cibele. Ó, então aqui, como eu tenho que colocar 100 gramas, eu vou colocar 50 de suco concentrado. O meu é de maracujá, o Maguari, tá? Ó, maracujá. Então eu vou colocar 50 do suco e 50 da água. Deixa eu ir com a mão leve, porque eu tenho uma mão pesada. Toda vez eu passo. Ó, a Erika tá dando boa tarde. A Adilene. Oi, Erika. Oi, Adilene. Sejam bem-vindas. Luécia Lemos tá te dando oi. Oi, Luécia. Nossa, hoje a gente tá cheio de Arcola aqui. Luécia da Arcolor? Não sei. Ó. E vou colocar também 50 de água pra finalizar o 100, tá? Se fosse suco da fruta, poderia colocar a quantidade inteira. É que esses ele vem bem concentrado, né? E para 100 gramas de água, né? Porque eu tô fazendo 250, eu preciso de 50 de óleo. Então eu posso também substituir esse óleo por margarina, fica a critério de vocês. O meu eu vou trabalhar com óleo mesmo. Óleo comum, tá? E ovos. Então, para a receita inteira são 8 ovos. Como eu tô trabalhando 250, eu vou usar apenas 2. A Bel disse que hoje tem café da tarde, né? É, e ainda com bolo de maracujá, hein? De Saborizado. Deixa eu pegar uma faquinha para me quebrar. Erika Oi? Irlanda. Oi, Irlanda. Toda vez eu não consigo falar o nome dela certinho. Ó, então, um ovo, 2 ovos. Aqui, vocês vão colocar o sabor que vocês desejar. O meu vai ser de maracujá, vocês fazem laranja, pode colocar canela, pode colocar maçã, banana. Então, tudo você consegue saborizar essa massa, tá? É legal a gente trazer, porque às vezes a gente vê na embalagem cupcake, a gente fica muito fechado nisso, né? E não abre um leque pra ver a quantidade de coisa que você consegue fazer com a mesma massa. E aqui eu só vou misturar, ó. Nem preciso levar pra batedeira. Eu peguei um pote pequeno. Ó. Então misturou bem tudo, desmanchou todas as bolinhas, ficaram bem lisinha, você já pode levar pra assar, tá? Que ela mistura super rapidinho. Olha que facinho que ela mistura. Muito facinho, né? Então, às vezes, se você tá com a sua batedeira ocupada, batendo algum outro tipo de massa que tem necessidade de ser na batedeira, você já pode ir adiantando seus cupcakes ou algum outro bolo que você vai fazer, já vai adiantando ele na mão, né? Que aí você não tem essa preocupação. Não tem trabalho nenhum. Olha que rápido. E o cheiro do maracujá aqui já tá ótimo subindo. Ó, misturei bem. Ficou uma massa bem lisinha. Aqui eu só vou colocar na assadeira pra assar, tá? Olha que facinho. E você consegue fazer qualquer tipo de sabor. Pra quem gosta de bolo de coco, bolo de morango. Ó, vou colocar nessas forminhas menorzinhas. Com desmoldante. O desmoldante a gente só precisa passar ele e já colocar a massa se quiser. Às vezes eu gosto até de espalhar com um pincelzinho pra ter certeza que pegou em toda a superfície, tá? Deixa eu pegar uma colherzinha. No olhômetro mesmo? É, tô colocando aqui no olhômetro.
Mas normalmente para esse tamanho de assadeira eu gosto de colocar 230 gramas, tá? Tem número essa assadeira? Essa daqui ela é a 10 centímetros por 5 de altura. Com ela a gente consegue fazer os mini bolos. Então para mini bolo, uma massa inteira de cupcake vai render mais ou menos 8, né? E vou levar para assar. Eu não gosto de pré-aquecer o forno quando eu tô trabalhando com massa de cupcake. ...180 graus, sem pré-aquecer, a gente coloca pra assar. E vamos à decoração, que eu sei que é a parte que vocês mais gostam, né? Embora essa parte da massa é muito importante pra vocês saberem que com uma única massa vocês têm um leque de opções de sabores. E a facilidade também, né? Muito fácil, você viu? Trabalho nenhum pra gente fazer. Alguma dúvida sobre a massa? Alguma pergunta, Ti? Não. Não, né? Perguntas não. Ana Lúcia disse que tá te dando boa tarde aqui. Boa tarde. Disse que tá maravilhosa as lives. Gostaram da dica da massa? É bem legal, né? Você saber que com uma única massa você consegue fazer um leque de sabores com ela, né? Então, ó, pra gente cobrir o meu bolo, eu tenho as passas da Arcolos saborizadas de 800 gramas, temos tradicional também. E temos as coloridas, que a gente tem 20 cores diferentes já tingidas, tá? Então aqui eu vou cobrir o meu bolo de cinza, porque eu quero fazer o gatinho já inteiro no bolo. Então o meu gatinho vai ser cinza. Tanto você pode pegar uma pasta branca e dar a tonalidade com corante em gel, sempre corante em gel para a pasta americana. Os corantes em gel da Arcolos são maravilhosos. Como você também pode fazer como eu fiz, misturar um pedaço da pasta branca com um pedacinho de preto e deixar na tonalidade cinza, tá? Aqui eu fiz essa mistura e já tô com ela pronta. A Silvana disse que a pergunta que ela ia fazer eu já fiz e você já respondeu. Ah, é? Então você tá ajudando as meninas aí já nas perguntas. Ó, eu já tô aqui com o meu bolo do jeito que a gente sempre explica, né? Assar antes, um dia antes, ou pelo menos de manhã e trabalhar com ele à noite, ele tem que estar com uma massa bem fria. Eu gosto de um dia pro outro que é mais seguro. O recheio também bem frio, isso vai ajudar na durabilidade da sua massa. Ela vai ter um tempo maior, porque você trabalhando com o recheio quente, massa quente, ela corre o risco de azedar mais rápido. Então fez antecipado, prensou dentro da assadeira bem prensadinho para ele pegar todo o formato da assadeira. No outro dia é que eu trabalho em cima dele. Então aqui eu já trabalhei, eu fiz ele ontem, hoje eu já trabalhei o ganache em cima e agora eu vou fazer a cobertura da pasta. Ele tem que estar a temperatura ambiente para esse chocolate não estar suando, porque senão ele vai transmitir a umidade de dentro do seu bolo para a pasta americana. Então ele tem que estar a temperatura ambiente. A Diana tá perguntando por que você não pré-aqueceu o forno. E se ele não murcha a massa? Não, a massa de cupcake ela não murcha de jeito nenhum, ela fica perfeita. E ela tem uma quantidade de fermento boa pra fazer aqueles cupcake bem bonitinho, barrigudinho. E aí eu não aqueço o forno quando eu tô trabalhando pra bolo, pra não fazer tanta barriga, tá? E aí o 180 graus também vai ajudar. Quanto mais alto você colocar a temperatura do seu forno, mais barriga o seu bolo faz. Ó, aqui eu gosto de colocar o soft brilho. Com a faquinha e espalho com a mão pra me sentir a quantidade que eu tô colocando. Mas isso depende do forno também, né? Sim, cada forno também depende do tempo que vai demorar pra assar. Mas cada um já conhece o seu, né? A gente quando trabalha assim sempre com bolo, a gente já conhece o nosso forno, já sabe que ele é mais lerdo ou mais rápido. Mas é só fazer o teste. Pra gente que deu muito certo. A Rose tá perguntando se ela pode colocar cacau em pó na massa de chocolate. Pra fazer mais... Ah, mas já tem pronta, né? A gente tem a pronta. Essa mesma massa de cupcake, a gente tem ela de chocolate e temos também a Red Velvet, que é a vermelha, tá? Ela fica um vermelho maravilhoso. Fora essas, a gente já tem elas coloridas também, que são os cakes de 500 gramas. Então a gente tem diversas cores já tingidas, que facilita bastante o trabalho também. A Tatiane disse que chegou, professora maravilhosa. Oi, Tati, boa tarde. A Marina Rocha diz que ama massa.
que ela é muito versátil. Verdade, a gente faz muita coisa com ela. Aqui na live mesmo a gente já fez de tudo, né? Já fizemos rocambole, já fizemos biscoito, bolo, cupcake. Ó, então aqui, ó, eu sempre tenho que estar com o meu bolo preparado para receber a minha pasta. Então ele já tá devidamente preparado e me esperando. Eu não posso abrir a minha pasta aqui, deixá-la ressecando e ganachear o bolo ainda, ou for passar o soft brilho. Eu deixo ele só me esperando, para ele não ressecar, para depois eu ir colocar no bolo, tá? Então se você faz todos os processos na ordem certa e direitinho, essa massa não vai rachar. Tirei da embalagem, mesmo que eu já tenha sovado para misturar essa pasta preta com a cinza, eu vou precisar ativar a goma dela novamente, porque ela ficou parada. Parou 10 minutos, eu já tenho que ativar novamente antes de usar, ó. Porque aqui ela já tá uma massa mais quebradiça, ó. Eu tenho que deixar ela bem elástica. Então eu vou ativar a goma dessa pasta. Ó. Ativo na bancada como se eu estivesse sovando um pão, pra não incorporar ar dentro. E tô trabalhando em cima de um tapete de silicone, porque aí eu não preciso colocar açúcar impalpável na bancada e nem nada do tipo, tá? Janela tá perguntando se eu sei fazer bolo. Ele ajuda. Ah, as massas de cupcake ele faz todas. Ele sabe. Às vezes ele fica só, quanto eu coloco de ovo, quanto não sei o quê. Mas ele faz bastante massa, né, tia? Todas. Quase todas. Quase todas, só quase todas. Ó. Então eu venho, ativo a goma da pasta, deixo ela bem elástica. Quem não tiver esse silicone pode cobrir em cima de um plástico transparente de forrar a mesa ou de um corino. Toda a parte bagunçadinha fica pra cima, eu gosto de jogar ela pra baixo, tá? Pra mim já ter essa parte lisa pra trabalhar. Aqui eu vou abrir com um rolinho de polietileno. Pra frente e pra trás. Posso dar uma viradinha nessa pasta. E vou abrindo ela sempre puxando, ó, do meio para as pontas, tá? Que é pro meio não ficar mais grosso e as pontas muito finas. Ó, vou puxando bem do meio para as pontas. Sem colocar muita força, aqui é mais jeito do que força, tá? Ó, bem no meinho. Eu não pego de um lado e vou jogar pro outro. Eu pego do meio, jogo pra cá, do meio eu jogo pra cá. Porque aí eu vou ter a certeza que o meio não tá ficando grosso e as pontas finas. A Divânia disse que compartilhou nos grupos que ela participa. Obrigada, Divânia. Pessoal que estiver entrando aí, boa tarde. Sejam muito bem-vindos. A gente vai cobrir aqui o bolo. O tema de hoje é uma gatinha fofíssima. Janela tá perguntando qual que é o tamanho do seu tapete. O meu tapete acho que é 40. Cadê a medida aqui? Tem mais. 50, fora as sobrinhas, 60. 60 centímetros o meu tapete. É 35 por 60, mais ou menos. Ó. E aqui eu gosto de ir pegando nas laterais, ó, pra me sentir a espessura. Aqui ela já tá na espessura que eu preciso, ó. Então eu sei que pra esse lado eu não mexo mais. Aqui ela ainda tá grossa, ó. Então eu sei que pra cá eu ainda posso abrir mais caso eu precise, se não tiver dado a quantidade certa ainda, tá? E pra medir se essa pasta já consegue cobrir o meu bolo, tanto eu posso pegar uma fita métrica, medir altura e tamanho, então vai ser 2 vezes a altura por uma do tamanho, ou se você não tiver uma fita métrica, pegar um barbante, uma tira, pega de um lado pro outro do seu bolo, você vai ter o tamanho e mede a sua circunferência da pasta pra ver se já deu o tamanho exato, tá? A Janaína tá perguntando quanto de massa você usou e qual é o tamanho do seu bolo. O meu bolo tem 17 centímetros e eu coloquei 600 gramas de massa, tá? Geralmente, 500 gramas, que é o que vem na embalagem, eu gosto de cobrir um bolo de 15, porque eu gosto de ter uma folga pra trabalhar. Eu não gosto de trabalhar muito contado em cima do meu bolo, tá? Venho, forro o meu bolo. Quem tiver inseguro pra pegar a pasta assim, pode enrolar no rolinho pra levar até o bolo.
Me preocupo em grudar primeiro essa parte de cima e depois essas quininhas, ó. Para as preguinhas que tem do lado não ficar fazendo peso e rasgar a minha pasta americana, tá? Essas quinas aqui, elas têm que ser coladas primeiro. Porque todas essas preguinhas, se ficar pesando aqui, corre o risco de rasgar essas quinas. E aí, então, eu vou me preocupar de tirar as quininhas, ó. Com a mão bem leve, eu venho encostando no bolo. Eu gosto de dar uma viradinha assim pra fora, ó, porque a preguinha desmancha e facilita eu encostar no bolo tirando ela, tá vendo? E isso eu vou fazer na minha lateral todinha. O mesmo processo. Isso é questão de costume. Quanto mais você cobre, mais rápido você vai cobrir, mais fácil você vai cobrir. Então treina no isopor várias vezes para você ter a segurança de cobrir o bolo. E venho com o alisador, ó. Aliso bem a parte de cima e já vou alisando as laterais, ó. Que qualquer imperfeição que tiver ficado aqui no meu bolo, esse alisador vai me ajudar a tirar. E eu não tô colocando a força pra dentro do bolo, ó, é pra baixo, tá? Que é pra gente já afinar a parte de baixo e poder cortar sem deixar aquele acabamento embaixo feio, tá? Ó, então eu venho já com o próprio alisador, eu vou afinando aqui. Afino e tiro já a pasta, ó. Esse excesso de pasta eu guardo bem fechadinho dentro de saquinhos, porque aí ele vai durar até a validade dele, nunca dentro da geladeira, sempre dentro do armário. Como você tá tirando da embalagem, pode colocar uma etiquetinha, né, com a validade para você saber até quando vai durar essa pasta. Então, vou pegar aqui um saquinho. Coloco a minha pasta dentro e posso colocar dentro de potinhos bem fechadinhos para ela não ressecar, tá? Vou tirar aqui o restinho das imperfeições para me cortar o restinho da rebarba que ficou embaixo. Ó, deixo bem fininho essa rebarba de baixo pra mim vir com o estilete cortando. Então o alisador nessa hora vai te facilitar muito, tanto para um acabamento perfeito embaixo, como para você tirar qualquer imperfeição que tiver ficado em cima. E venho com uma estequinha e tiro bem rentezinho ao bolo. Aqui essa parte de baixo eu nem vou me preocupar em tirar tão rente ao bolo, porque como a gente tá fazendo uma gata, aqui ela vai ter a coleira dela, então vai ter um acabamento embaixo. Quando tem um acabamento embaixo, a gente não precisa se preocupar de estar extremamente certinho essa parte de baixo, né? Ó, só corto e puxo. Alguma dúvida até aqui? Vão perguntando aí, gente, que o Thiago vai lendo aqui pra mim. Ó. Então, tirei bem rentezinho. E a gente vai fazer agora a decoração. Certo? Alguma dúvida, alguma pergunta? Bom, a gente não trabalha com essa pasta de leite ninho, a gente trabalha com a massa pronta da Arcolo, que já facilita o processo, ela já vem pronta e tem um sabor maravilhoso, tá? Então a gente tá fazendo com essas daqui, ó, da Arcolo. Hoje em dia não compensa a gente ter trabalho, né? Se a gente já tem massas prontas que facilitam o nosso trabalho, não tem nem porquê. Ó. Então aqui, eu vou fazer o acabamento aqui embaixo, que é a coleirinha da gata. Então vou pegar a pasta azul, rosa bebê Dark Color.
Ela já vem tingida. Tiro ela da embalagem. Olha como ela vem quando a gente tira da embalagem, ó. Ela vem quebradiça, por isso que a gente precisa ativar bem a goma dessa pasta, pra ela ficar uma massa bem elástica, pra quando a gente cobrir esse bolo ficar bem perfeito, né? Então eu ativo sempre a goma na bancada, pra não incorporar ar. Maria Lúcia chegou agora, te deu oi. Oi, Maria Lúcia, seja bem-vinda. Live vai ficar salva, se quiser ver o começo ou depois, só Sim, assistir. o começo foi bem interessante sobre a gente saborizar a massa que a gente tem da Arcolor. Então quem perdeu o comecinho, assiste depois que vai ficar salva. E continua aí com a gente pra vocês ir tirando qualquer dúvida que for ficando, hein, sobre a pasta. Quem puder estar compartilhando também, fica salva para a pessoa e mais pessoas têm acesso. Isso aí. Ó, ativei a goma, olha a diferença. Como fica uma massa bem elástica, tá vendo? De quando eu tirei da embalagem. A Sandra Pereira tá te dando olá. Oi, Sandra. A Heloísa te dando boa tarde. Sejam bem-vindas. Ó, vou fazer um rolinho, porque eu vou tirar Samela uma também tira. tá te dando boa tarde. Oi, Sandra. Samela. Samela. Uhum. Oi, Tânia. Ó, faço um cilindro, porque isso a gente vai tirar uma tira pra colocar em volta do bolo, que vai ser a... como chama? Coleirinha. Coleira da gata. Sumiu o nome. Ó, abro bem essa pasta. Eu abri já uma tira pra facilitar, né, na hora do corte. Essa gata, ela fica muito fofinha. A Eliane disse que ela é de Passo Fundo. Oi, Eliane. E ama seja trabalhar com bem-vinda. as pastas, com os produtos da Arcolor, na verdade, né? Os produtos da Arcolor são todos maravilhosos, né? Quando a gente trabalha a primeira vez, a gente não troca mais. Fátima Silva disse que ama muito suas lives, tira muitas dúvidas. Oi, Fátima, que bom. Muito bom saber que a gente tá ajudando. Ó, então abri uma tira. Vou no olhômetro aqui mesmo, tá? Mas vocês podem cortar com uma carretilha, que facilita bastante esse processo, ó. A Erika tá perguntando se vai fazer alguma coisa pro Dia dos Pais, mas já teve o bolo de camisa, que é o que ela pergunta. A gente fez no Instagram, né? Mas eu acho que a gente vai fazer um aqui no Face também. Ah, foi no Instagram aquele bolo? Isso. Ó, eu tô cortando aqui bem no olhômetro, tá? Esqueci de pegar minha carretilha ali dentro, que facilita bastante. Quem não tiver a carretilha e não tiver uma precisão muito boa na hora do corte, pode também medir com uma régua, marcar direitinho e vir com o estilete cortando. Sempre que eu não tô utilizando a minha pasta, dentro do saquinho, para essa massa não ressecar, ela não pode ficar exposta, e vou colar essa tira no meu bolo, ó. Então aqui eu tenho semi-C em pó. Ele vem assim um pozinho e a gente dilui com água e ele vira esse gel. Esse gelzinho é uma colherzinha de café do pó para 50 ml de água. Esperou hidratar sozinho, ele vai ficar assim bem macio, né? Bem liso. E aí você usa para colar os detalhes. Ó, eu tô passando aqui em volta dessa parte de baixo, que é a coleira da gatinha. E o bolo tá bem pesado, viu, gente? Aqui eu fiz ele com 4 camadas de massa e uma camada de recheio. Esse bolo vai ficar aqui em casa... 4 camadas de massa e uma de recheio? Eu falei uma de recheio? É. 4 de massa e 3 de recheio. Esse bolo vai ficar aqui em casa, por isso que eu não tô utilizando máscara, luva, nada do tipo, tá? Porque ele não é para venda. Esse é o nosso lanche da tarde, né, Ti? Uhum. Ó, e vou trazer... Tanto eu posso vir aqui, ó, enrolar, mas sem colocar força pra não grudar um pedaço no outro. Pode passar um pouquinho do açúcar impalpável nessa hora, pra não grudar um pedaço no outro. Ó, a Dioneia quer tirar uma dúvida sobre o CMC. Ela tá perguntando se você usa pra dar mais elasticidade. Não, o CMC, Pelo contrário, né? ele resseca a pasta, é o contrário, ele não dá elasticidade na sua pasta. A função dele, quando a gente coloca misturando na pasta, é justamente ressecar essa pasta, pra ela ficar mais firme, pra gente moldar algum tipo de trabalho, tá? Então, geralmente, nas minhas modelagens, eu modelo com CMC.
Mas aí eu coloco justamente para a finalidade de ressecar a pasta. Ela não vai dar umidade nem elasticidade. Tanto é que uma pasta, depois de colocar do CMC, a gente não pode forrar um bolo com ela, porque ela vai estar seca, ela vai estar ressecada e pode rachar em cima do seu bolo. Então a gente só pode trabalhar o CMC para as modelagens, tá? Ó, então já fiz aqui a faixa. Vamos fazer o roxinho na parte de cima, depois a gente finaliza aqui com o pezinho da gata e a fivela do cinto, tá? Ó, Renata te dando boa tarde do Rio, a Joana. Oi, Renata. Oi, Joana. Seja bem-vinda, meninas. Vão compartilhando a live para mais pessoas ter acesso. Marilene. Pessoal, se passou alguém aí que eu não dei oi. A Fátima de Nazaré da Mata. Nossa, quanta gente de fora hoje, hein? Que legal. Ó, então com a pasta branca, dúvidas? Aí tem mais uma dúvida aqui. Trabalhar com essas pastas Dark Color em cidades quentes. Tem alguma dica? Normalmente é ser rápida, né? Porque geralmente quando a gente vai cobrir o bolo, você viu que eu já tenho o meu bolo preparado para receber a pasta americana. Eu não abro a pasta e deixo ressecando para ir cobrir o bolo. Então você sendo mais rápida, deixando o seu bolo já trabalhado, você vai colocar a pasta em cima e ela não vai dar tempo de ressecar. E pelo contrário, né? Geralmente a pasta ela gosta do calor mesmo. Para uma modelagem vai ser legal pra você. A parte mais ruinzinha mesmo vai ser na hora de cobrir o bolo. Então por isso você deixa ele preparado. Mas geralmente a gente sofre mais com a pasta no frio do que no calor. Ó, aqui eu vou fazer os detalhes do roxinho da minha gata. Então tiro a pasta da embalagem. Sempre, qualquer coisa que eu vou fazer, eu vou ativar a goma dessa pasta. Aqui, como é só detalhe que eu tô trabalhando, ó, eu ativo na mão mesmo. Eu não preciso fazer ela na bancada. Na bancada a gente sova pra não incorporar o ar, né? Aqui, mesmo sendo na mão, eu não fico esticando essa massa, ó. Eu vou girando ela na minha mão, não fico puxando e trazendo, porque aqui eu coloco muito ar dentro dela, tá? Ó, o pessoal tá falando aqui pra você falar suas redes sociais pro pessoal te acompanhar. Facebook, Tatiana da Silva, e Instagram, Tatiana da Silva 12, tá? Ó, então ativei a goma dela e vamos fazer a bochecha da gata. Então primeiro eu vou abrir a minha pasta, já vou deixar ela mais grossa mesmo, tá? Porque eu quero aquela bochecha mais saltadinha. A Irinéia Serafim é nova aqui hoje, tá dando boa tarde, não falei ela, falei... É muita gente dando oi, às vezes passa alguém... Mas aí vocês falam de novo o que o Thiago acha, hein? E seja bem-vinda pela primeira vez. Entra nas redes sociais da Arcolo, que tá tudo salvo para várias outras lives. Então a gente tem no Face, a gente tem no YouTube, no site da Arcolo, bastante dicas legais. A Cleide também é nova, tá te dando boa tarde. De Alvorada, sul de Minas. A gente tem lives diárias, tá? Então quem tá entrando pela primeira vez, acompanha o Face que a gente sempre tá postando a programação. Ó, aqui eu vou cortar a bochecha da minha gata. Se eu cortar ela direto na minha pasta, olha só, ela fica com a parte de cima reta, tá vendo? Mas eu quero aquela bochecha mais arredondadinha, então eu vou colocar um saquinho transparente por cima e vou cortar, ó. Esse saquinho vai fazer como ele saltasse pra dentro, ó. E essa bordinha já fica mais arredondada, dá pra ver a diferença de um para o outro? Dá, né? E aí eu vou fazer a mesma coisa, porque são duas bochechinhas. Certo? E vou tirar aqui, ó. E já vou dar uma alisadinha, ó. Qualquer marcaçãozinha que tiver ficado do saquinho, ó, eu venho com a pontinha do meu dedo e vou dando carinho aqui, ó, e tirando essas marcações, ó. Nas duas. A Michelle tá te dando oi, também é nova. Oi, Michelle. Monique, quanta gente nova. Que legal, gente. Martana, Renata. Ó. Ana Rosa. A Dalva também é a primeira vez. Sejam todas bem-vindas. Ó, vou fazer um preto, que ele é como se fosse o fundo da boca da gata, tá? Então eu vou cortar primeiro uma bolinha preta. Esses cortadores de bolinha facilitam muito o trabalho, mas caso vocês não tenham, pode apenas fazer bolinha bem redondinha e pressionar assim, ó,
pra você ter a bochecha da gata também, ó. Não necessariamente você precisa do cortador, tá? O cortador só vai meio que facilitar aqui o nosso trabalho. Então, eu vou cortar uma bolinha preta. Primeira coisa que eu vou colar no meu bolo é essa bolinha preta, que ele é o fundo da boquinha da minha gata, ó. Então, eu vou deixar um espacinho aqui, como se fosse o queixo dela. Colo essa bolinha preta. E em volta dela eu vou colocar um cilindro, que é o acabamento da boca, tá? Ana Clara tá pedindo pra você mandar um beijo pra Salinas. Oi, Ana Clara, Salinas, beijos. Ó. Passo a colinha bem em volta. Posiciono o acabamento da boca. E tiro o excesso. Tá? Ó, aqui eu já tenho a boquinha. E vou colar as duas bochechinhas, uma do ladinho da outra. Aqui eu tô colando tudo com a colinha que eu preparo com CMC, que foi a receitinha que eu falei pra vocês. Ó, uma bem coladinha do ladinho da outra. Vou unir bem elas. Centralizar bem esse meinho, ó. A Renata disse que tem uma gata cinza e branca que tá curiosa pra ver. Ah, então você já aproveita. Ó, a Josiane lá de Salvador, Bahia. Mas ela está em Recife. Quanta gente nova, né? Que legal. Ó, então já fiz as bochechinhas e a parte de baixo da boca. Dentro dessa boquinha, vamos colocar uma linguinha pra deixar ela com um aspecto mais engraçadinho, né? Quanto mais detalhe a gente colocar aqui, mais bonita ela vai ficando. Então, ó, todas as pastas que eu não tô utilizando, eu tô colocando aqui dentro do saquinho, pra não deixar elas expostas ressecando. Com a pasta rosa, eu vou tirar uma bolinha, uma coxinha. A maioria das bases que a gente começa para a modelagem são bolinhas e coxinhas. Vou dar uma pequena pressionada, ó, nessa coxinha. E uma marcação na parte de baixo da língua, ó. E a parte de cima eu posso deixar reta, tá? E aí eu vou posicionar dentro da boquinha da minha gata. Vou passar a cola bem aqui de ladinho, ó, pra boquinha dela ficar saindo aqui no cantinho. Marcar melhor essa divisória. A Fátima de Guarulhos, São Paulo, diz que amou suas dicas. Ai, que bom, Fátima. Fica aí com a gente todos os dias, então, que a gente tem lives diárias. Daiane Gouveia. Sou confeiteira, mas não trabalho com pasta americana, mas acho lindo quem faz e tenho vontade de aprender. Então fica com a gente que todo dia a gente tem dicas legais pra quem tá começando, né? São coisas fáceis que a gente traz, porque a gente sabe que muita gente tem medo de mexer com a pasta. Adora o trabalho, mas tem medo, tem receio. Então a gente gosta de trazer bastante coisa fácil e dicas legais pra facilitar o seu trabalho no dia a dia, né? Porque querendo ou não, o pessoal tem muita encomenda de pasta, não aceita por medo. Ó, a bochechinha da minha gata eu vou vir aqui, ó, e só vou fazer alguns furinhos, ó, marcando. Olha que legal que vai ficando. Já tá dando o formatinho aqui no rostinho dela, né? Quando a gente coloca o narizinho já faz toda a diferença. Marquei. Aí eu vou colocar o nariz cor de rosa também, tá? Como eu falei pra vocês, a base, a maioria das bases são bolinhas e coxinhas. Então, vamos lá, bolinha e coxinha, né? Pra variar. Bolinha, coxinha. Aqui, ó, eu já fiz maiorzinha do que a língua dela, tá vendo? Uma coxinha maior. E vou pressionar também, ó. Pressiono, só que o nariz dela eu quero como se fosse um triângulo. Então, eu vou com essa parte de dentro, ó. Essa parte de cima jogar pra dentro. Pra ela virar como se fosse um triângulo. E vou fazer 2 furinhos, ó, nas duas laterais pra formar o furinho de dentro do narizinho dela, ó. Vai ficar assim, ó. Aqui como se fosse o formato de um triângulo e 2 furinhos. Passo a cola no meio das bochechas.
E vou posicionar aqui esse nariz, ó. Posiciono. Vou marcar mais aqui esse furinho. Tá vivo, tá vivo. Tá vivo. Olha que legalzinho. Olha como já tá dando cara pra gatinha, né? Já vai dando aqui formato nela. E vamos para a orelha. Então aqui, o CMC, pra quem tinha me perguntado se ele dá elasticidade na pasta, pelo contrário, tá? Aqui eu vou colocar na minha orelha justamente porque eu quero que resseque e fique dura. Pra essa orelhinha ficar meia de pezinho, tá? Então a função do CMC aqui vai ser tirar a umidade da minha pasta. Ele vai servir como um desumectante. Ele vai tirar a umidade, ressecar ela e ela vai ficar firme do jeito que eu quero trabalhar. Nunca pra cobrir bolo, apenas para modelagem, tá? Ó, aqui eu vou colocar uma quantidade maior de CMC porque eu preciso do resultado na hora. Mas vocês em casa podem colocar menos, esperar secar a orelhinha separada e depois levar no bolo. O bom da pasta americana é isso, porque qualquer detalhe que você precise fazer no seu bolo, você pode adiantar antes pra no dia você não ficar correndo atrasada pra entregar esse bolo. Então, se eu sei que eu tenho a encomenda desse gatinho, o que eu posso fazer pra me saber os tamanhos de fazer a bochecha, a orelha, olho? Pode pegar a própria assadeira que você vai assar o bolo e usar como medida. Então, você monta tudo ali em cima e já deixa guardado um mês antes, se você quiser, 2 meses antes. Coloca numa caixinha de papelão e fecha bem com um saquinho de celofane, que isso vai proteger. Se você pegar um dia úmido, chuvoso, para não melar essa pasta, ou se você pegar um dia muito seco, para não ressecar demais. Deixa guardadinho assim, que aí você vai conseguir adiantar e não precisar em cima da hora tá correndo, tá? Ó, tô misturando o CMC aqui. O pozinho do CMC. Hoje tem bastante gente de fora, ó, a Luciana de Juazeiro. Nossa, tem bastante gente de longe, né? Tem bastante gente de longe. São Paulo. Bastante gente do Rio. Ó, bolinha. Coxinha. Gente, se você estiver ficando com alguma dúvida, como tem bastante comentário, se o Thiago não viu, passou alguma pergunta de novo, tá? Porque aí ele consegue visualizar. Ou depois você responde também, né? Depois eu vou entrar, se ficou alguma pergunta pendente, eu vou responder quando a live acabar. Então aqui, ó, bolinha e coxinha. Tem de longe mesmo, a Ana Cleide tá assistindo da Suécia. Nossa, que chique, hein? Wanda da Bahia. Bolinha e coxinha, pressiono. Silvana chegou atrasada. Tá atrasada hoje, Silvana? Ó, 2 coxinhas bem achatadinhas. E vou fazer a mesma coisa com a pasta rosa, só que o rosa menor, né? Porque o rosa vai só na parte de dentro agora, ó. Siriene tá te dando boa tarde. Sejam bem-vindas, uma boa tarde. 2 bolinhas, pode pesar também pra você saber o tamanho certo de usar. Bolinha, coxinha, pressiono. Mesma coisa que eu fiz com a cinza, só que agora mais estreita e mais fininha. A Vera da Mata tá te dando boa tarde. Boa tarde, Vera. A Diana de Rondônia disse que é a primeira vez que está assistindo. Seja bem-vinda e assiste o resto das lives, que a gente tem várias salvas no canal da Arcolo, na página. Segue a página oficial da Arcolo, que tem bastante vídeo. Ó, coloquei o rosa na parte de dentro. E tô pressionando também, tá? Ó, Lili Lopes de Portugal. Seja bem-vinda, Lili. E aqui, ó, nessa partinha de baixo, eu vou dar uma apertadinha, ó, pra me dobrar essa orelha, ó. Tá vendo? Fazer essa dobradura. E vou acertar a parte de baixo pra ficar mais retinha e mais fácil de eu posicionar no meu bolo, ó. Tá? Então, as 2 orelhinhas vão ficar assim, ó. Aqui eu vou ver. Primeiro eu vou colocar os olhos, que é o tempo que ela vai secando mais, pra ela ficar bem firme do jeito que eu quero. E aí eu também já vou saber a posição certa de deixar os olhos, tá? Então, com a pasta branca, sempre ativo a goma, ó. Ela tava parada, eu já tinha mexido com ela, mas eu vou usar novamente, eu ativo outra vez a goma dela. Abro. Abre
fino porque a gente vai colocar o branco, o azul e o preto, senão vai ficar muito grosseiro esse olho dela, tá? Então, com um cortador de bolinha, eu vou abrir. Vou tirar 2 bolinhas brancas. Pode ser também enrolando e pressionando quem não tiver o cortador. Vou posicionar aqui, ó, do lado da bochechinha. A distância você mede pela bochecha e bem próximo a ela, tá? Ó. Vou colar uma aqui e a outra aqui. Tudo detalhe que eu já poderia ter deixado adiantado, tá? Não precisa deixar pra cima da hora, não. Uma de cada lado. Vou vir com a pasta azul. Deixa eu só achar onde eu guardei. Perdeu. Minha baguncinha aqui, a gente começa toda organizada, né? Vai chegando no final, a gente já não sabe onde tem mais nada. Isso acontece muito quando a gente tem uma entrega pra fazer e a gente tá atrasado, né? Às vezes o pincel tá na nossa cara e a gente não encontra mais. Parece ficar cego para as coisas que estão mais perto. Correndo, né? Ó. Abro o azul. Esse azul eu usei a pasta americana branca com corante em gel da Arcolo, tá? Esse daqui é o marrom, mas eu usei o azul. O azul não tá aqui não, que eu já guardei. Tá, não? Não. Ó. Abro. Vou tirar 2 bolas menores agora, azul. Com a colinha de CMC, que foi a colinha que a gente preparou. Coloco aqui, ó, nessa parte de baixo dos olhos. Deixa eu virar pra mim, pra me colar, pra não colar tão torto. Ó, bem aqui, ó, nessa partinha de baixo e no cantinho, tá vendo? Ó, na parte de baixo e bem no cantinho. Aí agora a gente vem com a preta e faz o mesmo processo. Uma bolinha menor dentro da azul. Ó, a Rosa tá dizendo que a live amanhã vai ser no Instagram de uma das lojas, né? Isso. E pra quem é novo, pode ficar aqui, tem outras lives no canal do YouTube também. Verdade. Qual é o canal que vai ter a live amanhã? Amanhã, Rosa, você sabe como que é o nome da loja? Que não me fugiu, mas vai ser no Instagram. No Instagram de uma das lojas, tá? Mas eu vou postar no meu Facebook e vou postar com o link direcionando vocês pra página. Amanhã a gente vai fazer o Homem-Aranha. Vai estar bem legal. Quem tá entrando pela primeira vez, então segue lá a página que a gente vai fazer amanhã e assiste às 3 horas, tá? Aqui é menorzinho que eu preciso. Então, pra ficar por dentro das notícias, é Arcolor Oficial, né? Isso. Todos os dias a gente posta o tema e aonde vai ser. 2 bolinhas menores agora, preta. Ó, aqui eu abri elas mais grossinhas de propósito, porque o meu cortador, depois do que eu usei, ele era muito pequenininho. Então eu corto ele mais grossinho, porque aí eu posso pressionar, ó, e deixar ele um pouquinho maior, tá? Porque eu não queria tão pequeno assim. Passo a cola também na parte de baixo do azul. Ui. Ó, o Bel tá perguntando se seu bolo já não assou. Eu tô olhando aqui, Bel. Vai me ajudando aí. E a Mari Serafim tá perguntando qual o nome do Instagram. A Rosa deve passar, né? Sim, ó, a gente não lembra aqui de cabeça qual o Instagram que a gente vai fazer amanhã, mas eu vou colocar no meu Facebook, Tatiana da Silva, e eu vou colocar com o link do Instagram que vai ser amanhã às 3 horas. Me segue também no meu Instagram, Tatiana12, que eu também posto por lá, Tatiana da Silva 12. Deixa eu dar uma olhada aqui no meu bolo. Ó, a loja vai ser Cristal Festas em Volta Redonda. Bolo do Homem-Aranha. Passar uma aguinha aqui na minha mão. Agora, pra gente fazer aqui o brilhinho no olhar dessa gatinha, a gente poderia fazer com pasta branca, só que acaba dando mais trabalho, né? Então eu posso fazer com corante em gel também, ó. O corante em gel branco da Arcolo, a gente tem ele maior assim e tem também de 30 gramas, tá? Vou pegar aqui um palitinho, vou passar aqui, ó, no meu corante branco e vou fazer o pinguinho dentro do olhinho da gata, ó. Eu vou fazer um aqui nesse cantinho um pouquinho maior e vou fazer um menorzinho aqui, ó. Pra dar brilho no olhar dela.
É o ponto de luz, né? Mesma coisa no outro olhinho, ó. Um bem aqui no cantinho, um pouquinho maior. E um menorzinho aqui nessa pontinha, ó. Tá? Olha a diferença que faz só da gente colocar um brilhinho no olhar dela. E com a pasta preta eu vou fazer a sobrancelha em volta dessa gata, ó. Então eu pego a pasta preta, vou tirar um cilindro bem fininho, porque é apenas... Na verdade não é uma sobrancelha, é uns cílios, né? Em volta do olho, então tem que ser fino. E aí a gente vai puxar aquele gatinho mesmo, né? Que eu, nos meus olhos, não consigo fazer, né? Mas com pasta americana eu consigo, então vamos de pasta. Ó, passo aqui bem em volta dos olhinhos, ó. Na parte de cima. Vou cortar um pedacinho da pasta. A pasta mais pontudinha vai ficar pra fora e a mais gordinha pra dentro, ó. Faço aqui em volta e jogo a pontinha pro lado, ó. Pra fazer aquela marcação de gatinho mesmo. Não sei se vocês sofrem pra fazer no olho de vocês, porque eu nunca consegui. Então com a pasta a gente se realiza, né? Já que pessoalmente não vai. Ó. Mesma coisa na outra. Jogo pro ladinho. Que fofura, né? E aqui eu já sei onde eu posso pôr minha orelha, né? Porque eu já tenho a posição dos olhos. Então vou escolher aqui, ó, onde eu quero colocar a orelhinha da gatinha. Por isso que a gente colocou CMC, porque eu preciso que fique firme, tá? Vou fazer um furinho aqui, ó, que vai me ajudar a segurar a orelhinha da gata, ó. Dos dois lados, tá? Posso colocar palito. No meu caso eu vou colocar palito de dente, mas vocês coloquem macarrão e espaguete. Porque aí não corre o risco de nenhuma criança se furar na hora da festinha, tá? Ó, passo o palito na colinha do CMC. Posiciono dentro da minha orelha. Furei. Vou posicionar aqui no meu bolo e dentro da minha orelhinha. Mesma coisa no outro lado. Vou passar a cola também na parte de baixo e vou posicionar, ó. Aqui eu vou dar a posição do jeito que eu quero, ó. Mais viradinha pra baixo, pra não ficar também tão levantada. Ó. Vou fazer aquela marcaçãozinha que eu tinha aqui no meio e perdi, ó. Ó que fofurinha com a orelhinha. E aí eu tenho aqui uma pasta cinza mais escura, ó. Com uma tonalidade mais escura do que a pele dela. E eu vou fazer como se fosse aquelas ranhuras, como que chama? Tipo do tigre. É o bigodinho da gata? Não, é como se fosse um mescladinho na pele dela. Pele, diferença de cor é como se no fosse pelo. Zebradinho da zebra, mas não é zebrado, não né? sei como é que chama. Gata. Fala aí, gente, ajuda, como que é esse nome aí que a gente tá perdido? Malhado, né? Isso, esse nome aí mesmo. O malhadinho da cor. Vamos fazer um malhadinho aqui na gata, ó. Então eu vou vir, abrir uma pasta cinza mais escura, deixa eu ver se vai destacar bem, senão eu vou escurecer um pouco mais, vai, né? Vai. Ó. Seu bolo tá cheirando, cheirinho de maracujá. Acabei de olhar. Vou fazer como se fossem uns triângulos, ó, bem puxadinhos. No olhômetro mesmo, tá, ó. Tá todo mundo dizendo que a gatinha já tá ficando linda. A orelhinha dela dá toda a diferença, né? Quando a gente coloca. Ó. Tô fazendo como se fosse triângulos mesmo, ó. Mas é uns triângulos bem compridos, tá? Numa ponta e na outra e tiro o excesso embaixo. Vou fazer 2 de cada lado e 3 na parte de cima. Então eu preciso 2, 4, 7, né? Tenho 3, 6, só mais um, 7. E aí o que que eu faço, ó? Vou passar a cola na região abaixo dos olhos. Vou posicionar a pontinha para dentro. E esse excesso que sai para fora eu corto.
Mesma coisa mais abaixo, porque eu vou fazer 2 para cada lado. Deixa eu tirar aqui essa ponta que ficou bem pontudinha. 1 para cada lado, ou 2 para cada lado. Tirar aqui o excesso. Deixa eu tirar aqui o meu bolo que ele tá cheirando bem. Olha o porquê que eu não pré-aqueço o meu forno, ó. Porque a tendência da massa de cupcake de fazer barriguinha é maior, ó. E aqui ela não faz porque eu não pré-aqueci, tá? Vou esperar esfriar um pouquinho pra me desenformar, senão ele não vai... Deixa eu ver se solta. Tá grudadinho ainda. É que ela ficou... Ela tá bem quentinha. Tô tirando aqui de atrevida, né? Que ainda não... Eu gosto de esperar esfriar um pouquinho mais pra me soltar aqui da forminha. Pra quem entrou depois, essa massa que a gente fez foi com a massa de cupcake da Arcolo. E a gente trabalhou ela com suco de maracujá, tá? Olha como fica um mini bolo bem bonitinho, ó. A gente poderia fazer essa mesma gatinha em cima de um mini bolo. Como que ia ficar legal? A gente só ia usar os detalhes menorzinhos e poderia fazer. Quem perdeu o início da live, a gente utilizou a massa de cupcake da Arcolor para bolo e saborizamos essa daqui com maracujá. E a gente consegue fazer vários outros sabores, tá? E tá muito bom o cheiro do maracujá, que pra quem gosta... Você pode fazer a massa de maracujá com o recheio de mousse de maracujá, que fica perfeito, combina muito. Ó, vou fazer a mesma coisa aqui nessa outra lateral, com os rajadinhos, né? Colo e tiro o excesso. Na parte de cima também, ó, da cabecinha dela, um no meio e 2 na lateral. O do meio eu gosto que ele venha, ó, até um pouco mais pra frente. E os da lateral um pouquinho mais pra trás, ó. Pra ficar menor do que o do meio. Fica parecendo a franjinha dela, né? Vou tirar também aqui o excesso. Só tá gostando que já tá mandando um coraçãozinho. Ai, os corações a gente ama, né? Como diz a Rosa, eu sou movida a coração. Quando eu começo a ver ele subindo... Olha que fofura. Aí, deixa eu ver... Ah, aqui, ó. A gente pode colocar blush nessa bochecha, ó. Pra deixar ela bem coradinha e com mais vida. Então aqui eu tenho corante em pó rosa da Arcolo de 5 gramas. Com um pouquinho de açúcar impalpável, tá? Vou tirar aqui o excesso. Coloquei. Tiro só um pouquinho do excesso, ó, pra não ficar tão gritante. E venho aqui e dou cor nessa bochechinha, ó. Vê se dá pra ver pelo vídeo ou a gente precisa escurecer mais. Precisa escurecer mais, que ficou muito clarinho. Já mostrou? Bem clarinho. Ó, pessoalmente ele fica bem vivo. É que a imagem pelo... Tá bem diferente pessoalmente. E agora deu diferença agora? Deu diferença agora. Ó, eu escureci um pouco mais do que eu escureceria, que é pra vocês conseguirem notar, tá? Não, mas no vídeo tá bem clarinho. Então, mas pessoalmente não, né? É. Então eu vou escurecer mais do que eu escureceria, que é pra vocês conseguirem enxergar no vídeo. Olha como dá vida essa bochechinha corada. Deu pra notar no vídeo agora? Uhum. Muito fofinho, né? E vamos agora para a parte de baixo, né? Porque tem a patinha dela, tem a fivelinha e vamos colocar um lacinho aqui, ó. Eu vou fazer já o lacinho cor-de-rosa pra ele ir secando. Então, a mesma cor que eu usei na fivelinha é que eu vou usar pra fazer o laço, tá? As meninas que gostam do meu laço sempre falam que gostam.
Fazia tempo que a gente não fazia um lacinho aqui. Eu desliguei a forma, não? Não. Como sempre. Sempre esqueço. Tiro o bolo e deixo ele ligado. Ó. Novamente eu vou colocar um pouquinho do CMC só pra dar uma firmadinha aqui nessa pasta. Com esse tipo de coisa, como laço, eu gosto de fazer com massa de flores, porque ele tem uma elasticidade maior e você consegue fazer o laço com mais facilidade. Aqui eu tô colocando CMC, mas porque eu monto o laço bem rapidinho. Se vocês tiverem dificuldade e for fazer mais devagarinho, é legal fazer com massa de flores porque ele te dá tempo pra isso. O CMC não te dá. Ele vai começar a ressecar sua pasta e se você não dobrar esse laço rápido, quando você dobrar ele vai ficar todo rachado, tá? A Tatiane fez uma pergunta aqui, mas eu não entendi. Precisa misturar com o açúcar ou não? Sim, precisa. O pozinho da bochechinha, tá. ele precisa estar misturado no açúcar porque ele sozinho ele fica muito gritante. Eu já brinquei em outras lives que vai parecer que a bonequinha vai se prostituir. Nosso gatinho aqui vai parecer que vai se prostituir com a bochecha de tão vermelhinha que fica, mesmo sendo rosa, tá? Então o açúcar vai suavizar isso e aí você vai conseguir deixar um rosa mais fraquinho, mais bonitinho. Ó, vou abrir aqui, ó, um cilindro. Fiz um cilindro e tô abrindo ele, tá? Aqui eu vou deixar mais grossinha mesmo a minha pasta. E vou tirar aqui, ó, uma tira pra fazer o laço. E uma tira menor pra ser a emenda do laço, tá? Então essa vai ser minha emenda e essa daqui vai ser o meu laço. Eu vou acertar as pontas. Na ponta desse laço, ó, eu vou fazer um franzido como se fosse um leque, dobrando pra dentro e pra fora. Na outra ponta, a mesma coisa, ó, pra dentro e pra fora, pra dentro e pra fora. Fiz o leque nas duas pontas, vou dobrar, marcar onde é o meu meio e vou fazer esse leque aqui nesse meio também, ó, pra dentro, pra fora, pra dentro e pra fora, certo? E vou virar de costa, passo a cola na parte de trás e uno as duas pontinhas. Com essa fita menor, eu uso pra passar aqui no meio, ó. Jogo pra trás e corto o excesso na parte de trás. Tirei aqui o excesso. Se eu quiser mais gordinho esse laço, eu venho aqui dentro, ó, abro um pouquinho e posso também colocar alguma coisa, deixar aqui dentro mesmo a estequinha pra ele permanecer assim. Ó, vou posicionar o meu aqui em pezinho, tá? Porque eu quero ele em pé, eu não vou trabalhar com ele deitado. Então, eu vou dar aqui um formato nele pra ele ficar de pé. Que é o jeito que eu quero. Deixa eu ajeitando. Fátima disse que é muito boa essa dica do laço. Esse franzidinho dá toda a diferença, ele fica com acabamento mais bonitinho. Cleidivan tá te dando boa noite. Edivan? Cleidivan. Cleidivan. Boa noite, Cleide. Ó, o meu lacinho eu vou posicionar numa lateral, porque aqui na frente eu quero colocar a fivelinha da gatinha, tá? Então eu não vou colocar esse laço bem na frente, eu vou colocar ele aqui, ó, de ladinho. Pra na frente a gente colocar a fivela da coleira. Eu já tava falando errado, coleira. Eu ia falar corrente. Bolinha. Agora a gente vai fazer a fivela da coleira, tá? Bolinha. Ó, a Kelly Moraes tá perguntando se vai ficar salvo o começo da live. Sim, vai ficar salva, tá? Então depois você volta lá e assiste a parte das massas que a gente trabalhou. Vou tirar aqui, ó, uma bolinha. A Josenira tá pedindo pra você dar um alô pra Manaus. Manaus, boa noite. Agora já é boa noite, boa noite, né? já, né? Boa noite, todo mundo de Manaus. Ó, depois que eu cortei a bolinha fora, eu cortei a de dentro e enlargueci esse espaço, tá? Pra ele ficar mais abertinho. Vou passar a cola bem aqui na frente da gata. E vou posicionar essa bolinha abertinha aqui, ó. Vou posicionar e mostro. Poderia fazer de outra cor? Sim, se quiser fazer prateado, se quiser... Acho que o prateado ficaria bem legal. Prateado ficaria mais bonito. Ó. Bolinha. Ela tá falando que lá tem diferença de horário, lá ainda é boa tarde. Ah, lá ainda é boa tarde? Uhum. Bolinha.
e um cilindrinho bem fininho, tá? Que eu vou colar aqui pra ser o fechamento dessa coleira da fivelinha, né? Tirar um pedacinho e vou colar aqui, ó. Ó, aqui eu posso dar uma emendadinha. Deixa eu virar pra mim, senão vai ficar tudo torto. E posso fazer uns furinhos, ó, pra cá, né? Deixa eu colocar um pedacinho como se a coleira tivesse saído um pedaço, né? Ó, vou abrir mais uma tirinha rosa. Cleidivane lá do interior de Pernambuco. Seja bem-vinda. Ana Carolina, que bolo perfeito, dou muito valor. Obrigada, Ana. Ó, passo a colinha aqui nessa lateral, pode até dar uma levantadinha, ó, pra ele vir bem aqui de baixo mesmo, pra parecer mesmo que é do cinto, ó. E pode deixar ele meio soltinho assim, ó. Vou colar aqui de volta, passar a colinha aqui pra grudar. E vou deixar só a pontinha meia soltinha assim. E aí eu posso vir, ó, e fazer marcações de furinho pra ser aonde eram os furos. E o que a gente escolheu fechar o furo. Ui, tô furando tudo torto. Ó, a marcação dos furos e a gente fechou nenhum, né? E falta agora só as patinhas da minha gata. Então eu vou pegar a mesma tonalidade que eu utilizei na gata. Estão gostando, meninas? Cadê os coraçõezinhos subindo? Ah, eu quero ver os corações, porque a gente tá quase acabando e eu não tô vendo nada. Ou eu que não tô olhando. Tá tendo coração aí, Ti? Tá começando, ó. Ana Caroline, como usar certo o CMC para colar? Pode fazer ele na receita que eu passei, que é uma colherzinha de café do pó para 50 ml de água. Ele vai ficar um gel mais pastoso, porque é o que eu gosto. Eu gosto dele mais espesso, para ele não ficar deslizando quando a gente colar as coisas. Quando a gente faz um gel muito molinho, se eu colo um detalhe, por exemplo, aqui em cima, ele já vai começar a escorregar, não vai segurar. E ele mais espesso, mais firminho, você cola e ele já adere. E aqui na hora da cola, o menos é mais também. Você tem que colocar pouca quantidade que ele cola mais. Se você coloca muita quantidade, ele escorrega. Ó. As patinhas eu vou medir aqui, ó. A pasta mais ou menos do mesmo tamanho, pode ser pesada. Bolinha. Tá ganhando muito coraçõezinhos aí já. Ah, eu tô vendo agora. Você tá vendo os corações? Uhum. Ó, bolinha, cilindro. Aqui eu não coloco nem o CMC porque ele vai ficar apoiado na bancada. Aqui eu coloquei porque eu queria firme pra cima, tá vendo? Então eu precisava que ressecasse. Aqui, como vai ficar apoiado na bancada, eu não tenho necessidade. E vou marcar, ó. Venho aqui, pressiono até a parte de baixo e pressiono até a parte de baixo, ó. Até a Bel falou, ó, tem um monte de corações aí. Tem bastante, eu tô vendo. Ó, tem uma pessoa perguntando, a Francisca, perguntando como faz para atingir a pasta azul royal. O azul royal é só com corante azul royal mesmo. Você já pode comprar ele e colocar na pasta. A gente aconselha, quando você for fazer pigmentação na sua pasta, você fazer de um dia pro outro pelo menos, para ela ter um tempo de descanso. Porque a quantidade em excesso do corante, a gente tira ela um pouquinho da textura original que ela vem, né? Então, faz a coloração, deixa descansar de um dia pro outro e no outro dia você usa, que ela vai ter voltado a textura original dela, tá? E na coloração também vai deixando ela descansar um pouquinho, né? Sim, pra você ter uma coloração mais viva, você pode ir colorindo aos poucos. Coloca um pouquinho do azul, deixa descansar, aí ela vai acentuar a cor, né? Que é quando o corante vai penetrar dentro dessa pasta. Coloca mais um pouquinho, deixa descansar, vai dando descanso de 15 em 15 minutos, até chegar no azul que você quer. Isso pro vermelho, pro preto, quanto mais escuro, mais você vai deixar descansar pra chegar na tonalidade, tá? Mas o vermelho, preto, essas cores muito vivas, a gente aconselha a comprar já tingida, né? Porque como a gente já tem, vai dar menos trabalho aí pra vocês. Ó, já coloquei uma patinha, agora eu vou colocar outra, ó. Bolinha. A Nete tá perguntando uma coisa, se ela pode colocar ganache por cima da pasta americana. Por cima? Depende do ganache, né? Não, na verdade eu não entendi. Como assim, por cima? É como se você cobrisse o bolo e fizesse aquele escorrido em volta, é isso? Deixa ela confirmar isso, é isso, ó. Então eu fiz um cilindro
pressionei e vou fazer a marcação, ó, dos dedinhos da pata dela, ó. 1, 2. Vou enlarguecer essa marcação com a parte do cabinho, ó. Arredondo mais essa parte de cima e vou colar aqui nessa outra lateral, ó. A gente já colou um, vamos colar mais um aqui. A Silvana disse que é confeiteira há anos, mas a pasta americana é uma negação. É treino, viu? É tudo treino, porque eu, na verdade, não gosto de trabalhar com outra coisa a não ser com a pasta. Então, eu sou apaixonada pela pasta. E é tudo treino. Conforme você vai treinando e ficando melhor, você vai pegando gosto. E quando você pega gosto, você faz com amor, tudo sai bonito. Então, é questão de treino mesmo, comprar um isopor, treinar, fazer modelagens, tudo pra você acostumar a trabalhar com a pasta. Ó, mostrou bem a patinha que eu coloquei? Mostra bem de pertinho agora. Peraí que o celular perdeu o foco aqui. Perdeu o foco. E agora manda os coraçõezinhos pra gente finalizar aqui a live. Lembrando que a gente tem várias lives salvas na página da Arcolo Oficial. Então assiste quem entrou pela primeira vez, tem muita coisa legal. Acompanhe a página porque todo dia a gente posta datas e horários, o tema do que vai ser feito, que a gente tem lives diárias também. E eu espero que vocês tenham gostado. Os coraçõezinhos estão subindo, tipo, pra gente finalizar? Bastante, o pessoal tá te dando parabéns, o bolo tá muito lindo. Obrigada, meninas, obrigada pela presença. Tá te agradecendo pela atenção que dá nas aulas. Obrigada. A gente procura fazer o máximo, né? Sempre passa alguém e a gente pede desculpa. Mas a gente agradece a presença de vocês. Quem veio pela primeira vez, seja bem-vindos, né? Todo dia a gente tá aqui. E as meninas que sempre acompanham, a gente só ama, né? Não tem muito o que dizer. Pera aí que tem uma dúvida aqui, ó. Ah, tem uma dúvida? Renata, boa tarde. Meu nome é Renato, sou de Porto Velho. Nunca tinha feito um bolo com pasta americana, mas decidi fazer. Aqui na minha cidade é muito quente. Abri a pasta americana com açúcar impalpável e quando finalizei o bolo começou a suar. Como poderia fazer para isso não acontecer? Na verdade, o seu bolo não suou por causa da região quente. Normalmente a pasta soa por causa da região fria. Se o seu bolo suou com a pasta americana, provavelmente o seu bolo estava gelado. Quando você forrou a pasta americana em cima do bolo gelado, ele chupou a umidade de dentro do bolo para ela e ela começou a suar e querer transpirar. Porque se fosse pelo tempo quente, seria o contrário, ela ia ressecar e ficar bem firme. Então, se ela suou para melar, é porque o seu bolo estava gelado, ou depois que você cobriu, você levou à geladeira, que não pode. Foi isso que aconteceu, tá? De região quente ela não mela, não. E a gente aconselha também não abrir no impalpável. Se não tiver esse silicone que a gente abriu, forma um plástico transparente ou um corino e abre em cima, porque não tem necessidade de colocar açúcar, tá? Até porque o excesso do açúcar, ele resseca a pasta também. Então, se o seu melou ao invés de ressecar, não foi por causa de calor. Mais alguma dúvida? Não, só elogios agora. Então, muito obrigada. Até a próxima. Obrigada pela presença. Fiquem com Deus. Uma boa noite. E se passou qualquer comentário, eu vou ler agora, tá? Beijos. Até mais.